geral com 2z.com.br, notícias empresas de Montenegro e o aplicativo para comprar e vender produtos e serviço. E hoje nós estamos recebendo aqui a visita do Dr. Rodrigo Strepp, advogado, e nós vamos falar sobre o direito, né? A importância, a necessidade que nós temos de ter um técnico, né, do direito nos assessorando em todos os aspectos da nossa vida. Bom dia, doutor. Bom dia, bom dia. É um prazer, né? Essa visita já foi, né, agendada por 2, 3 vezes, né? E agora, então, deu certo, né? Agora eu tô com um pouco mais de calma no meu dia a dia, né? Agora, sim, falando também que nós vamos falar hoje sobre direito, voltou agora o recesso, acabou o recesso do fórum, né? Sim. Então agora os prazos voltaram a andar, né? A correr, né? Normalmente. Então agora a vida do advogado começa de novo, bem dizer, né? Sim. E as pessoas às vezes não estão conscientes, né, da importância do direito, né, da justiça, né, que são os nossos 3 poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário, né? Então, quer dizer, na escala de importância, né, os poderes se equivalem, né, e devem ser, né, harmônicos entre si. Sim, a gente está vendo, né, num período bem conturbado, né, nesses 3 poderes aí, né, principalmente lá em Brasília. Mas né? Imagina, se em casa às vezes, né, tem divergência, né? Tem divergência de poderes, né? Quem manda, então, quer dizer... E como o Bento falou, né? São 3 poderes, mas muitas das vezes, né? Quem vai resolver a situação é o judiciário. Acaba no judiciário. A última palavra, eu sempre digo para os meus amigos, familiares, que acham que o advogado consegue tudo, né? Muitas vezes uma decisão não depende só do advogado, depende daquilo, da jurisprudência, sim, depende do juiz, né? Tem toda uma questão técnica, né, que quem vai resolver lá na frente é uma decisão judicial. Claro. É complicado, né? E como bem a gente estava falando anteriormente, né, hoje em dia o advogado, as pessoas geralmente procuram quando tem um problema. E deveriam justamente procurar antes de chegar ao problema, buscar um aconselhamento jurídico, né? Temos aqui em Montenegro diversos advogados com experiências, com know-how, né, que podem, né, dirimir, sanar eventual dúvida. O advogado é tão essencial como o médico, o dentista, o contador, né, porque querendo ou não, quando dá algum problema, quem tem que procurar é o advogado. Deu um problema com a cirurgia, deu um problema no trânsito, deu um problema na família, é o advogado, né? Aqui eu não falo em meu nome, né? Até porque a ordem dos advogados tem um estatuto que proíbe, né, do advogado angariar de forma irregular clientes, fazer propagandas indevidas, né? Então eu estou aqui, né, para ter uma conversa, né, conversa quase que formal, mas informal, mas debater um pouquinho sobre o direito, né, da importância do advogado, né, na sociedade, né? E uma coisa que já há algum tempo já aconteceu na medicina, né? A segmentação, né? O cardiologista, o ortopedista, né? O pediatra. Nós estamos vendo também isso agora no ramo do direito, né? A especialização, né? Maior ainda, né? O direito tem uma gama, né? Tem um leque, vamos dizer assim, de especialidades, né? Eu cito o direito criminal, o direito previdenciário, o direito da família, sucessões, direito de saúde, direito militar, direito político, direito religioso, cito aqui o colega... Direito do idoso. Direito da criança. Olha, é um leque, né? Tem o direito voltado para a religião ali, né? Até cito o colega, professor, o Dr. Gabriel Joner, que publicou um livro, né? Um excelente advogado na área também. Então é isso aí, eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu, né, tenho meus processos, tenho meus clientes, procuro ser sempre o mais sincero. Nós esquecemos um também forte, né, o trabalhista. O trabalhista, né, as relações de emprego, né, isso tem muitos processos, né, sim, porque quando o empregador ou o empregado não cumprem o contrato, né,
geralmente, né, a vara do trabalho é o caminho mais certo, Sim, né? claro. Então, é importante, né, buscar a ajuda, né, do profissional. Ah, com certeza, né? Não só quando aparece o problema, mas antes. Vai contratar, vai comprar, vai vender, vai fazer um negócio jurídico, qualquer coisa. Busca um advogado, que é ele que vai resolver lá na frente eventual problema que vai aparecer naquela relação jurídica, né? Ah, comprou um carro, vendeu um carro, não pagou a prestação ou deixou de pagar, tá achando um juro abusivo, né? Eu já não trabalho muito nessa área, mas assim, toda relação jurídica é bom que consulte um advogado. O advogado, ele estudou, né? Ele é técnico para isso, para orientar a melhor forma e também evitar, né, o litígio. Sim. Esse é o papel também do advogado. É importante também, por exemplo, quando for assinar um contrato, né, ler esse contrato e, de preferência, também pedir que o advogado, né, interprete, porque às vezes tem termos técnicos que a pessoa que está assinando o contrato também não conhece. Exatamente, muitas pessoas às vezes procuram nós, advogados, né? Ah, eu tô com um contrato aqui, eu gostaria que tu não pode dar uma olhadinha para mim? Não, o advogado não dá uma olhadinha. O advogado presta um serviço. E às vezes tu cobra o honorário, né, da tua hora intelectual para tu perder o teu tempo ali, não, para ti estudar o contrato, e a gente vive de honorários, né? Claro. A gente precisa receber, assim como o médico, o contador, o dentista, o professor, todo mundo, né? Tem a hora, né? Tem a hora, né? Hora trabalho, E é muito importante salientar e elevar a classe que cobrem, mesmo que seja um valor, né? Procurem, a gente tem uma tabela da ordem, né? Procurem a tabela, né? A gente participa de inúmeras palestras junto à OAB aqui de Montenegro, a seccional em Porto Alegre, né? Que é a nossa regional aqui, e a gente tem que cobrar, até para valorizar o profissional que tu está fazendo. Não adianta a pessoa falar assim, dá uma olhadinha para mim no processo. Não, advogado não dá olhadinha. Né? Muitas vezes pensa, porque isso aqui é fácil. Não, muitas vezes não é fácil, né? Muitas vezes procuram, isso aqui mandaram procurar um advogado porque aqui é fácil de resolver. Não, tem toda uma forma, né? Tem todo um rito que tem que ser respeitado também. Não, e é importante conhecer, né, a legislação. E a nossa legislação é muito ampla, né? É vasta. Então, é necessário, né, um técnico, né? Doutor Rodrigo, nós não pretendemos hoje encerrar, né, concluir, né, o assunto, porque isso não termina nunca. Né? É um assunto sem fim. Né? É infinito, né? Então nós queremos, assim, já de antemão, né, solicitar que o senhor volte outro dia, claro, para a gente conversar mais sobre o direito, talvez daí algum assunto mais específico, né, alguma área, né? E o senhor teve também uma passagem pela saúde, né? Secretaria da Saúde. Eu iniciei junto ao executivo, né, como assessor especial da Secretaria da Saúde, né, como advogado. Era o responsável pelos processos voltados à saúde. A cirurgia, medicação, tudo aquilo que os processos que eram voltados à saúde passavam por mim. Né? Nesse período tive bastante êxito, eu sempre procurei ajudar as pessoas e sempre também procurei, quando as pessoas entravam com o processo, eu tentava dentro da própria secretaria buscar nos outros setores ali, farmácia, setor médico, pediatria, uma forma de, daqui a pouco a pessoa entrou, precisa de uma consulta com um psiquiatra. Vamos evitar ali os honorários da descumbência, vamos ver se a gente consegue. Daí eu pedia lá para responsável do CAPS, né, um agendamento com o médico ou com a médica, e ela conseguia, e eu já ia nos autos e informava o juiz, olha, tem consulta para essa pessoa, né, tal e tal dia, né, perfeito, o juiz ok, mandava intimar a parte lá consultava, e o processo, bem dizer, se encerrava ali, né, isso para o município era muito bom, porque não tinha quase sucumbência, né, que é a parte que perde, paga, né, tem um valor. Então eu iniciei como procurador, entre aspas, né, que era um assessor,
voltado aos processos da saúde, respondia ao Ministério Público, Ministério Público do Trabalho, e depois com a saída da secretária Cristina Reinheimer, né, que alçou asas lá de Tupandi, né, teve uma proposta melhor, né, e então eu fui convidado a ser secretário de saúde, permaneci acho que por 9 meses, né, é uma pasta difícil, né, mas dentro do possível, assim, o meu relatório final demonstra que eu não fui tão ruim assim. Eu sempre, né, não tinha hora do dia, noite, as pessoas ainda me procuram, eu entro em contato com a secretária Andréia, a gente troca figurinha, eu acho que fica uma amizade, fica um respeito. Eu saí chateado, né, com alguns integrantes do governo, alguns, muito poucos, daquela gama que tem de servidores, CC, secretários, terceirizados. Então, olha, eu conto nos dedos as pessoas que eu saí chateado, mas que nem eu digo, passou já, né? Não guardo rancor, eu acho que cada um tem uma parcela para contribuir. Acho que a política tem que ser levada um pouco mais a sério, né? Ainda mais quando é a área da saúde. Eu briguei muito pela saúde, briguei muito com o Hospital Montenegro. Eu acho que as pessoas aqui de Montenegro poderiam ter um serviço melhor voltado à saúde, se tivesse uma integração melhor entre o município e o hospital. Eu acho que tem que ter uma ajuda, não só financeira, mas uma ajuda administrativa com o hospital, né? Não pode o hospital ser um mundo e o município outro, era o que tinha. Temos no serviço do SAMU também, que todo ano era uma não vou querer mais, não vou querer mais, não vou querer mais. E isso afeta a população que precisa. Eu preciso do SUS, eu não tenho plano. Eu estou com um problema de saúde que eu estou pagando particular em Porto Alegre, mas eu posso pagar. Eu presenciei situações lá de pessoas que não tinham uma bolacha Maria para ir a Porto Alegre na consulta. Muitas vezes as meninas lá, as gurias, compravam bolacha, pão, sanduíche e mandavam para mim. Eu tirei dinheiro, não estou aqui querendo me enaltecer, mas eu tirei dinheiro do meu bolso para comprar um antibiótico para uma criança. A mãe desceu lá embaixo, Rodrigo, secretária, falou, custa 70 e poucos reais. A nossa farmácia aqui do SUS não tem, por causa da pandemia, guerra, insumo também, não vamos culpar o município de tudo, né? Eu sei como é difícil. E não tinha insumo. Agora eu não sei como é que tá a questão dos remédios. Ela ia que estava com febre, estava com uma infecção, não sei o que é, porque é uma parte médica. E ela tirou a receita assim e disse, olha, esse remédio custa 72, uma coisa assim. E eu não tenho para comprar, e como é que vai ficar meu filho? Bah, aquilo é de doer. Eu puxei do meu bolso, não falei para ninguém, hoje eu falo, mas nem sei quem é a pessoa, mas não peguei nome, nada, não tenho... Eu disse, ó, tá aqui, ó, acho que eu dei 80 reais na época, tá aqui, a senhora vai lá, compra. E não me deve nada, vai lá. Depois ela voltou, queria me dar um presente. Eu disse, não, só não precisa me dar nada, eu recebo para isso. Eu não recebo para lhe dar dinheiro, mas é uma situação extrema, que a criança estava com a febre, precisava, foi medicada ali, mas precisava continuar o tratamento, né? E a gente vivencia, a gente morrendo, muita gente com câncer, né? Bate a tua porta, o Estado demora para chamar a pessoa para a primeira consulta. Muitas vezes o município paga mesmo os exames, a pessoa é diagnosticada com câncer. Quando foi chamada para fazer a primeira consulta, ela está com câncer mais evoluído, ela tem que refazer todas as consultas, todos os exames. Isso já houve casos quando a pessoa foi chamada para cirurgia, já faleceu. Já faleceu. O doutor, mas assim, ó, se nós for... se for falar de saúde aqui, né? Mas assim, ó, ressaltando que foi uma excelente experiência, saí de lá com bons amigos que eu vou levar para a vida inteira. Passou o que passou, para mim o que passou. Não guardo rancor, não guardo mágoa de ninguém. Eu acho que quem vive da política tem que se proteger. E agora falando um pouco do advogado, eu acho que talvez se eu não fosse advogado, eu não conseguiria ter me blindado quando eu fui atacado. Tu vê como é importante, né? Eu pude usar. E outra coisa, eu estava de licença da advocacia. Quando tu exerce um cargo, até deixar bem claro, quando o advogado que exerce um cargo de gerência na administração pública, seja ela municipal, estadual ou federal, ele tem que se licenciar da ordem. Eu estava de licença, eu não era advogado naquele momento. Eu era o secretário da saúde.
Tanto que eu tive que solicitar depois a minha credencial, né? Demorou quase 1 mês e meio para voltar a minha carteirinha, para mim poder exercer a minha profissão de advogado. Mas foi importante, foi bacana. As pessoas, muitas vezes perguntam quando é que eu vou voltar. Isso é legal também, é um reconhecimento. Me ligam até hoje, preciso de uma consulta, eu entro em contato com a secretária André. A secretária André é acessível, o pessoal lá da administração, lá, a Jaque, que é do administrativo, que é diretora, a Lu, a Jéssica, o pessoal das remoções, a bagurizada lá, eu jogava futebol, eles foram campeão, agora não pude jogar, né, nesse último campeonato teve do sindicato, né, do município. Nós tiramos 3º lugar no que eu joguei passado, agora fomos campeões, e eu levo uma amizade, um carinho, um respeito, fica, né, por todo mundo. É o que fica, né? Tem muita gente, olha, falando do município, mas o município tem profissionais, assim, fora de sério, né? Os caras com uma experiência e com uma vontade de trabalhar. Sim. Mas muitas vezes a política vai fazendo com que eles vão se reprimindo, né? Vão desanimando de muitas coisas. Eu acho que a nossa saúde poderia estar muito melhor. Eu tinha planos de levar o plantão lá para a DPPA. Eu conversei com o delegado Marcelo. As unidades móveis que vão comprar através da verba da Câmara, eu tinha aberto o processo para as duas. Uma farmácia móvel e um ônibus móvel. Eu tinha aberto o processo para pintar todas as UBS, toda a secretaria, mudar muita coisa lá. E então, por causa de 3, 4 pessoas, então a gente achou melhor naquele momento sair fora. Sim. Doutor, depois nós vamos já agendar uma outra conversa, né? Perfeito. E nós estamos agora no dia 5 de maio, nosso município vai completar 150 anos de emancipação política. Na realidade ele tem mais, né? Uhum. Começou como vila, né? E aí existe até um debate de qual é que seria a data correta, né? Do início, né? Do início. Mas o que nós temos, né? Legalmente é o dia 5 de maio, né? Onde nós vamos completar 150 anos. E nós confeccionamos 150 lembrancinhas dessa, que é o brasão do município, que nós estamos fazendo essa humilde homenagem a 150 pessoas que têm serviços prestados à comunidade de Montenegro. E o senhor é uma dessas pessoas. Muito obrigado. Eu quero lhe passar. O senhor me dá licença? Claro, deve. Fico feliz aí, pelo reconhecimento. Obrigado, hein? Obrigado mesmo, fico muito feliz. Obrigado. Fico feliz mesmo pelo reconhecimento. E cada homenagem dessa eu me emociono, né? Porque eu acho muito importante, né, a gente reconhecer quando as pessoas fazem um trabalho importante para a nossa comunidade, né? Porque estamos todos, né, no mesmo barco, né? Quer dizer, se o meu vizinho estiver bem, eu estou bem também, né? Essa consciência a gente tem que ter, né? Isso não é só uma retórica, né? Todos somos um, né? Isso é uma verdade. Né? É verdade. E lá, principalmente na saúde, a gente ficava muito feliz quando um paciente chegava e precisava ser transferido, ou um paciente oncológico, ou uma criança, tudo. Era uma vitória, né? Eu ficava muito feliz que eu sabia que aquela pessoa, ela iria voltar para a saúde, mas para fazer atenção básica. Sim. Um curativo, uma consulta, né? O município ele não é responsável, né, para fazer média e alta complexidade, ele é atenção básica, é uma consulta de rotina, é prevenir, é a prevenção. E isso o município está um pouco fora, porque o município está abraçando o que é do Estado para tentar também ajudar aquela pessoa que ele necessita. E esses dias eu fui na reunião lá do Conselho de Saúde, eu ainda comentei sobre isso, né? Nós precisamos trabalhar mais na saúde, né? Na prevenção, na alimentação, nos vícios, na prática de esporte, atividade física, porque se nós trabalhar essa área da prevenção, né, nós vamos estar evitando, desafogando, né? A gente vai estar desafogando a fila do SUS, a fila da assistência, da UBS, da USF, né? E é importante que as pessoas procurem as unidades, façam consultas, exames de rotina, para o médico ver se realmente essa pessoa precisa de um tratamento, justamente para prevenir um diagnóstico mais severo. E isso era conversado bastante. As enfermeiras no município fazem
um excelente trabalho. O senhor não tem noção que essas meninas trabalham, voltada à população, a tentar fazer frear doença sexualmente transmitível, uso de droga, gestação, né, na adolescência. Nossa, o senhor não sabe a dor de cabeça que é uma gestação. Muitas vezes de risco. Claro, quando a gestação ela é tranquila, vai lá, faz a consulta pré-natal, faz o parto, muitas vezes, né, agora o parto humanizado, né, que fala o parto natural, né, não precisa fazer uma cirurgia, né, que a cesárea é uma cirurgia, né, precisa de anestesia e tudo, tem riscos. Então as gurias lá, eu digo, o pessoal aqui da vigilância também, as enfermeiras hoje é que são a saúde de Montenegro. As enfermeiras que estão, elas que fazem os programas de saúde, elas que movimentam, elas que organizam. O médico fica lá, ele atende, receita. Mas quem movimenta a máquina da saúde hoje são as enfermeiras do município. E a gente tem que, né, dar todo o agradecimento e respeito para elas. Muitas vezes elas são, né, são desacatadas, são xingadas, porque não tem a consulta. É que assim, ó, nossa população cresceu muito. Então são em torno de 70 mil pessoas que usam, né? Mesmo tendo um plano privado, tu pode procurar. É direito, aqui ó, falando em direito, é direito de todos. Sim. Eu vou lá na assistência, porque os médicos que trabalham lá são excelentes. Eu convivi com eles lá. São médicos que estudaram, que tem N cursos. Então eu procuro. Mas hoje quem faz a saúde pública do município é a parte da enfermagem, as enfermeiras. Bom, doutor, nós vamos encaminhar então o final, né, dessa nossa entrevista de hoje. Passa rápido, né? Passa rápido. Mas assim, nós vamos então agendar uma outra conversa para a gente continuar esse assunto que é muito importante. De repente a gente pode, né, até propor, de repente, falar um pouco sobre o direito de saúde. O que a pessoa pode e não pode da Secretaria de Saúde. Sim. O que ela deve encaminhar de documentação caso tenha uma cirurgia, tem algum exame que ela não está conseguindo, qual a forma. Porque as pessoas, a semana passada me mostrou, Rodrigo, o que eu faço? Eu encaminhei e não tenho resposta. Eu disse, olha, isso aqui é do Estado. Sim. O senhor tem que ir lá pegar uma certidão, né, dizendo que é do Estado. E aí o senhor procure o advogado que preferir, a Defensoria Pública. Eu indico sempre a Defensoria Pública. Sim. Se a pessoa está ali e precisa, né, vai lá. Muitas vezes a pessoa não tem condições de pagar o honorário do advogado, né, que muitas vezes é caro, né. Claro. Então a gente poderia falar um pouco sobre direito, então direito civil, direito aí voltado à saúde, né, para tentar ajudar um pouco aí a população que assiste o senhor. Tá ok. Muito obrigado. Nós vamos então encerrar o nosso vídeo agradecendo então a presença de vocês aqui no nosso vídeo. Vamos pedir, né, para curtir, comentar e compartilhar com seus amigos, com seus familiares para terem essas informações importantes. Muito obrigado. Tchau. Um abraço.